Boa noite a todos. Então, como a Cida já disse, né, é sempre uma alegria que a gente está aí, e até porque eu tenho assim, muita gratidão por essa casa, né, porque foi aqui que eu tive meu primeiro contato com o Espiritismo, há muitos anos atrás, né? Mas, de qualquer maneira, a gente, todas as oportunidades da vida, essas importantes principalmente, ficam gravadas na vida da gente, não é nem na memória, é na vida, porque nunca mais a gente se esquece disso, né? Então, hoje, o assunto está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, então, sobre injúrias e violência. É que o capítulo 9 fala dos pacíficos, né? Bem-aventurados os pacíficos e os pacificadores, né? E aí, então, a injúria e a violência vai tratar sobre isso. Esses dias nós estávamos numa avaliação, que eu trabalho na Allan Kardec agora, né? Porque eu retornei de Porto Alegre, não é porque aqui fica mais longe para mim. E aí nós estávamos falando aí, até riram, porque eu sempre estou com minhas fichinhas, né? Eu disse, mas não abro mão, né? Porque essas coisas de projetar ali eu deixo para outra encarnação, que eu não quero complicação com a minha vida, né? Tá, então vamos iniciar então. Primeiro, para a gente entender bem, são umas palavras meio difíceis, assim, né? Aí, então, eu procurei no dicionário, né, sobre injúria. Então, injúria é qualquer ofensa à dignidade de alguém. Então, vamos guardar isso. Injúria é qualquer ofensa à dignidade de alguém. E a violência é o uso intencional da força ou do poder real ou ameaçador contra outras pessoas, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão física ou emocional, né? Então, nós vemos bem que a violência, ela é uma coisa que machuca muitas pessoas. E hoje em dia, ainda toda hora a gente vê nas redes sociais questões de violência, principalmente dentro do lar, né? Então, é sempre bom a gente pensar um pouco, refletir sobre isso, né? E aí Kardec coloca, então, essas duas questões no capítulo 9, quando ele fala: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É daquele Sermão da Montanha, e Kardec retira, se nós estudarmos, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre vemos que Kardec pega alguns trechos dos Evangelhos, né, e traz ali, e depois trabalha em cima desses, e depois ainda usa, né, coloca assim mensagens de espíritos que foram recebidas durante aquele período da codificação, né? E aí, então, Kardec nos traz uma explicação, uma reflexão sobre a injúria e a violência. Daí ele diz assim, ó: por essas máximas, baseado nas bem-aventuranças que ele enuncia ali, dos brandos e pacíficos, né? Ele diz assim: por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Jesus não nos disse isso para dizer. Ele nos colocou isso, que é uma necessidade, é uma lei da convivência humana, a gente ser brando, a gente ser pacífico, a gente ser pacificador. Para a gente poder conviver em comunidade, nós precisamos exercitar
essas virtudes, né? Então, não foi uma sugestão de Jesus, foi uma lei. Kardec diz que Jesus trouxe isso como uma lei, que é a mansuetude, a afabilidade, a paciência, a moderação, são tudo palavras que a gente facilmente identifica na nossa vida do dia a dia. Jesus, então, Kardec, então, condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até a expressão descortês para com alguém. Então, Jesus foi mais além quando ele nos trouxe essa pacificação, essa necessidade de sermos pacificadores. Kardec conseguiu pegar o espírito dessa letra, e quando ele nos diz que Jesus condena, então, a violência, a cólera e até a expressão descortês. O que seria isso? Uma palavra descortês que a gente fale com o outro. Quantas vezes a gente acaba xingando e depois a gente se arrepende? Diz coisas que a gente, depois, quando chega à noite, faz o seu exame de consciência, pô, eu podia ter dormido sem essa, né? Não é esse o ditado que a gente fala? Então, e isso nos transforma, assim, na necessidade de a gente procurar, aos poucos, dominar a si mesmo, ter o controle de si mesmo. Então, como dizia Chico, quando tu tá com vontade de xingar, põe uma água na boca, que é a água santa que eles chamavam. Aí, e deixa ela dentro da boca sem engolir, até 10 segundos, ou então até que ela fica bem morninha, porque daí ela não prejudica a garganta também, né? Tá? Vamos lembrar assim. Então, por quê? Porque enquanto eu tenho água na boca, eu não vou dizer palavrão para ninguém, né? Na realidade, esse é o segredo. A palavra como fala Kardec aí, uma palavra descortês, que a palavra tem uma força muito grande, uma energia que pode ser tanto para o mal como para o bem. Assim como uma palavra que eu digo com amor, com dedicação, com interesse, respeito pela pessoa, aquilo crava. Às vezes a pessoa leva isso, nunca mais esquece. Quantas vezes a gente diz, ai, fulano me disse isso, né? E a gente não esquece isso. Por quê? Porque fez um bem enorme. Agora, o contrário também, às vezes, é difícil esquecer, né? Porque nós ainda somos bastante rudes nisso aí, muito infantis. Então, nós deveríamos deixar as palavras que não são bem pronunciadas para nós, entrar aqui e sair aqui, né? Mas é que nós normalmente acumulamos elas no nosso sentimento e elas vão nos corroendo, né? Então a gente tem que cuidar muito das palavras que a gente fala. Elas são energia. A palavra não é só letra, não. A palavra é energia, porque quando a gente pronuncia a palavra, a gente emite uma energia. E tem aquele ditado que diz assim, tudo que tu lança para o universo, volta para ti. Então, vamos lançar coisas boas para o universo, porque nós vamos nos beneficiar com isso, né? E aí, Kardec ainda coloca uma outra reflexão, dizendo assim, que é evidente que aqui, como assim, todas as coisas que a gente faz, sempre muito depende da intenção, porque nós ainda somos bastante frágeis e muitas vezes nós falamos coisas que nós não gostaríamos de ter falado, né? Isso não significa que a gente não tem que se preocupar em se melhorar nisso, mas ainda não conseguimos sempre, né? Então, aquilo que hoje já nos
chama atenção, e se eu disse uma palavra que eu não queria ter dito daquela maneira, né? E eu já sei que eu não dava bom, né? Quer dizer, no passado, em outras encarnações, nós largávamos palavras, agredíamos muito mais ainda. Então, mas é preciso que a gente cada vez se esforce para diminuir essa agressão, cuidar para a gente não ferir as outras pessoas que conosco convivem. É tão ruim, né? Quando eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado depois para lidar com aquela pessoa, a pessoa às vezes até não está se incomodando muito, mas eu que fiz aquilo me machuca a mim mesmo por ter feito daquela maneira. E parece que quando a pessoa retruca, tu tem menos sentimento de culpa do que quando a pessoa fica quieta, já domina essa situação, vivencia, daí tu chama mais atenção, pô, o que eu fui fazer, né? Porque enquanto vai assim, parte aqui, parte lá, né? Daí a gente não se dá. Essa é ainda a questão de quando a gente ainda é muito ignorante, muito rude nos seus sentimentos, né? E aí Kardec continua. Que queria Jesus dizer com essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, quando Ele mesmo nos aconselha a não nos a chegarmos às coisas da terra, a não nos agarrarmos às coisas da terra. Né? Daí ele nos dá uma explicação. Jesus fala para nós da vida futura. Quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, não é a terra nossa, é a vida futura, né? É a nossa, e futuramente, quanto mais brandos nós formos, a terra vai melhorando e vai se tornando também mais branda, né? Precisamos, enquanto estamos encarnados, das coisas da matéria, né? Então, é preciso que a gente se preocupe. Mesmo quando Jesus disse, não os preocupeis com o amanhã, os passarinhos, né? Deus os alimenta, não cai uma folha da árvore, né? Mas acontece que os passarinhos, para serem alimentados, eles têm que voar de um canto para o outro, eles têm que ciscar, eles têm que procurar aonde tem o alimento, né? E Jesus só quis dizer assim, porque eles continuam cantando mesmo que estão com fome. E nós não podemos fazer da preocupação uma coisa que nos deixa inerte, que nos deixa assim, sem possibilidades mais de trabalhar, de desanimar e tudo. Nós precisamos sempre estar trabalhando e confiando, fazendo a nossa parte, é aquela de ajuda que o céu te ajudará, né? Bate e se abrirá, chama e serás atendido, né? Acontece que a gente muitas vezes acha que não é atendido na oração. Por quê? Porque nós só sentimos que somos atendidos quando Deus faz acontecer exatamente aquilo que nós pedimos, né? Mas como nós somos crianças infantis, espiritualmente falando, nós normalmente pedimos coisas que nem sempre são boas para nós. Então, claro que se uma criança pede uma faca para o pai e para a mãe, ela não vai dar, né? E assim, muitas vezes nós pedimos para Deus coisas que nos iam ferir, coisas que nos iam deixar mais compromissados ainda. Então, Deus não deixa de nos ouvir, mas não necessariamente da maneira como nós colocamos. Porque ainda, se a gente vai ver bem,
nós ainda somos bastante inclinados a sermos negociadores com Deus. Ah, se Deus me fizer isso, eu vou cumprir essa promessa, eu vou fazer isso, né? Não, eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer, independente se eu recebo o que eu estou pedindo. Ninguém está impedido de fazer o seu pedido. Ninguém, Deus nunca impede, nunca nos impede de nós fazermos o pedido. Agora, a Ele pertence a possibilidade, ou a necessidade, ou a característica de nos atender conforme seja melhor para nós, né? Quantas vezes a gente vê que a gente pediu uma coisa, não foi atendido daquela maneira, e quando a gente vê um pouco mais adiante, como aquilo nos seria prejudicado. Tem uma historinha que diz assim, só o futuro dirá, né? Eu não lembro mais bem, mas foi por aqui que eu ouvi a historinha. Daí diz assim, alguém deu uma corrida de cavalos lá, não sei o que, do mar, daqueles cavalos selvagens, e um conseguiu pegar um cavalo desses. Aí, mas que sorte! Ah, só o futuro dirá, diz o pai. Aí ele foi andar a cavalo, caiu do cavalo e quebrou um braço. Aí que azar, só o futuro dirá, né? Aí acabou saindo uma guerra e foram chamados os da idade dele. Aí ele disse, mas que sorte, né? Então, assim, foi toda uma história que eu não me lembro mais, mas que é exatamente, só o futuro dirá, né? Que a gente, às vezes, pede só para o presente, e a gente tem que se ater que Deus sabe o nosso futuro, né? Então, nem sempre aquilo é bom. E não podemos, então, agir como violentos que tiram dos que são pacíficos. Isso entra dentro disso. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, sem agredir, sem tirar dos outros, né? Os pacíficos, daqueles que já não brigam mais pelas coisas materiais. E a gente sabe que isso ainda está acontecendo, né? Mas que não seja conosco isso, né? Que a gente se cuide nele. A terra estará melhorada na medida que os seus habitantes se melhorarem. Então, nós não temos mais como dizer, ai, que mundo ruim, como as pessoas são ruins. Não, nós temos que olhar para nós. Vamos se melhorar. Diz o Rosandro tem numa palestra, ele fala assim, ó, daí fizeram uma pesquisa, né? Aí perguntaram assim, e aí existe gente invejosa na tua terra? Ah, se existe, não sei o quê, muita gente invejosa. E tu é invejoso? Não, eu não. Quer dizer, era sempre, tudo era essa pessoa da entrevista que era, não tinha nada daqueles problemas, só os outros. Mas é para chamar a atenção que a gente tem que saber que, na medida que eu me melhorar, eu vou ajudar ao mundo, a Terra, a se melhorar, né? Porque a gente ainda traz muito dentro de si essa situação, por exemplo, das guerras, a falta de paz. A gente guerreia, às vezes, por situações mínimas, né? Mas isso é sinal de que a gente ainda tem esse sentimento. E aonde ele está mais extrapolado ainda, aí acontecem essas guerras, né? Que são espíritos muito mais atrasados ainda nessa parte moral. E Jesus, então, nos dá a fórmula para ingressar no mundo de regeneração. Olha ali, uma fórmula para nós ingressarmos no mundo de regeneração. Não vamos esquecer, é gentileza, respeito e fazer bem a todos.
Então, são só 3 coisinhas que nós temos. Gentileza, respeito e fazer o bem aos outros, né? Então, em outras palavras, é a gente sempre fazer o seu melhor. Na medida em que eu estiver tranquila, fazendo o meu melhor, eu estou colaborando para que o mundo fique melhor. Isso não significa que eu não vá conseguir, não vá fazer erros, não vá cair ainda nessas situações de agressão, de palavras que eu não queria ter dito, mas eu tenho já consciência e eu vou tentando sempre fazer do meu melhor, porque daí eu estou ajudando, estou colaborando para que o mundo se torne melhor. E aí nós não precisamos mais reclamar do mundo. Aí no livro da Esperança, o livro da Esperança é um livro de mensagens do Emmanuel, onde ele traz mensagens sobre todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele foi lançado no centenário do Evangelho, né? Isso foi em 63, né? Acho que foi. Que ele foi lançado em 64, né? O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Aí, em 1964, foi lançado esse livro. Aí ele tem sobre essa questão dos pacificadores, ele tem vários conselhos. Eu só tirei assim um resumo dos principais para a gente refletir. Aí ele diz assim, ó, alguém difamou um amigo ausente. O que eu vou fazer? Eu estou numa conversa e alguém difama um amigo da gente, um amigo dos que estão na conversa, e esse amigo não está presente para se explicar, para dizer o que realmente foi, etc. Né? O que eu vou fazer se eu estou nesse grupo? Não colocar combustível na discussão. É a primeira coisa, né? Procurar ressaltar o lado bom da pessoa. Então, isto eu tenho comigo uma história de alguém que está nesta casa, que um dia me dava em função de uma pessoa que estava com dificuldades e ela defendia outra pessoa que eu achava que era culpada, né? Aí ela disse, mas tem que ver, e me deu uma porção de situações boas daquela pessoa. E aquilo me cravou, aquilo nunca mais me esqueci disso aí, né? Então, para ver que se a gente coloca uma coisa boa daquela pessoa que está sendo massacrada ali, sem estar presente, a gente está ajudando para que aquele mal que está sendo colocado, aquela difamação, não tenha tanta força. Às vezes nós não conseguimos evitar que alguém difame alguém que não está presente. Mas o importante é que a gente procure sempre não colaborar para que aquilo fique mais forte e, ao mesmo tempo, procurar uma coisa boa daquela pessoa que contrabalança ali, porque quem está ouvindo vai dizer, não, mas se a pessoa tem um lado bom, não vai ficar só com aquele lado ruim, né? Ou então, se nós não temos o que fazer, é ficar em silêncio, né? Muitas vezes nós vamos ter que ficar em silêncio nessas situações. Tá? Depois ele fala assim, se um companheiro falta ao serviço, e isso eu vejo assim, muito no serviço voluntário, né? Porque se é no serviço que é pago lá, cada um tem que resolver sua situação, né? Mas ele diz assim, ó, procura substituí-lo na medida do possível, sem fazer alarde. Ah, imagina, agora fulano não veio. Ele, não, eu tive que fazer, aí eu fiz isso, aquilo, né? Isso ali é fazer alarde.
Agora, se alguém não vai, eu acredito até no serviço pago isso pode ser feito, sem fazer ela tentar abafar aquela falta, né? Porque se a pessoa faltou, ela teve algum motivo. Se ela não teve motivo, é com ela. Agora, a situação ali é comigo, com quem está ali, né? Notasse um erro do vizinho, e esse vizinho não é só os vizinhos de casa, né? De outras casas, são os vizinhos também da nossa casa, no nosso trabalho, né? Na nossa convivência, né? Daí diz assim, não divulgues a infelicidade e procura auxiliar sempre que possível. Então, em vez de tu divulgar essa infelicidade, esse erro que o vizinho cometeu, ou que a outra pessoa cometeu, digamos assim, procura auxiliar sempre que é possível. Se a gente não conseguir auxiliar, o silêncio também é válido, né? Fosse ferido injustamente, alguém te feriu a ti injustamente. Ouve com paciência, abstendo-te de aumentar as teias do mal, que não é outra coisa senão vingança, né? Quando a gente usa assim, ó, alguém me feriu, alguém me disse uma coisa de mim, e eu retruco aquilo, né? Aí, então, eu estou me vingando. Né? Na realidade, eu não estou fazendo outra coisa senão vingança. Então, ele diz, ouve com paciência, que às vezes as coisas que o outro diz, tu fez isso, porque, né? Não é nem verdade, né? Mas abstendo-te de aumentar as teias do mal. Então, se alguém me diz, tu fez isso errado, você deu assim, e se eu começo a me defender, ou a defender no sentido de agressão, não é se explicar, mas é aquilo, ó, no pate-pate, né? E aí a gente vai entrar numa questão bem mais difícil e muitas vezes leva até a situações de as pessoas se tornarem inimigos com isso. Caluniaram-te abertamente, complicando a tua vida, né? Eu não sei, não vejo mais, realmente eu não vejo mais tanto problema de se caluniarem um ao outro. Mas também a gente tem uma vida bastante restrita, né? Então, mas deve acontecer, né? Então ele diz assim, tolera serenamente esses golpes sem animosidade ou revide, respondendo com mais abnegação no exercício do bem. Então, alguém te calunia no teu trabalho, então tenta fazer as coisas melhor ainda. E eu consegui, não está lá escrito, mas eu acho que é muito relacionado com o nosso trabalho voluntário, né? Alguém fala e te critica no teu trabalho voluntário, então, e te fere com isso, diz alguma coisa que às vezes nem verdade não é. Se for verdade, dizia o Chico, então tu pensa sobre isso e muda. Agora, se não for verdade, deixa passar. Não foi para ti que falou, né? Então, mas se a gente começa a fazer agressão com isso, fica pior, né? Descobriste companheiros que te perturbam ou escandalizam no plantio do bem? Estou trabalhando e tem gente que fala de mim porque eu estou, está sempre só lá trabalhando, né? Desfazendo o serviço da gente, né? Então ele diz assim, não lhes aplaudes a inconsciência. Não, então não tem que ser, ainda bem, deixa eles falar. Não aplaude, né? Mas não lhes agraves o desequilíbrio pelo sarcasmo, por aquilo que eles estão fazendo. Não vamos agravar mais ainda
aquilo que já estão falando da gente. Ora por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Então, sempre olhar assim como Deus olha para nós. Que se Deus olhasse para nós como nós somos, ele ia se decepcionar muito, né? Mas ele olha para nós, ele já enxerga em nós espíritos perfeitos, espíritos superiores. Por isso que a gente é sempre atendida por ele, né? Assim procedendo, classificar-te-ás entre os pacificadores. Então, o pacificador não é uma função fácil, né? Mas é de muita, muita importância na vida atual. E não adianta nós queremos pacificar a guerra do Iraque, lá dos lados do Oriente Médio, né? Nós temos que pacificar o nosso lar, pacificar a nossa vivência, onde a gente está vivendo, né? Para que a gente, aos poucos, se torne realmente esses pacificadores, e com isso nós vamos melhorando e vamos melhorando o ambiente. Primeiro, o ambiente onde a gente vive, e esse vai se espalhando, outros também enxergam, também começam a fazer, e é isso que vai fazer a Terra uma terra melhor, né? Um mundo melhor. Vamos então agradecer a Jesus por essa oportunidade que a gente teve aqui e que a gente possa se conscientizar cada vez mais da necessidade dessa pacificação, do respeito uns pelos outros e do querer bem a todos e de fazer sempre o nosso melhor. Que assim seja.